de 2 a 6, na minha versão está escrito assim: o Senhor estava com José. Preste atenção. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo o que ele realizava, agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. Potifar deixou o seu cuidado, a sua casa, e lhe confiou tudo o que lhe possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. Glória a Deus. Poder sentar? Glória a Deus. Que texto tremendo. A palavra de Deus começa a dizer que o Senhor era com José. E perceba que tudo que José fazia, prosperava. É algo tremendo. Por quê? Porque a grande verdade é que José não estava aonde ele queria. Essa é a grande verdade. Mas perceba que pelo próprio texto, que mesmo ele não estando aonde ele queria, ele levava consigo quem estava dentro dele, que era o próprio Deus. A palavra de Deus vai dar testemunho que Deus era com José. E por que Deus era com José? Porque José estava com Deus. Glórias a Deus. É verdade que muitas vezes a nossa vida nos leva para caminhos que nós não gostaríamos de ir. Que nós não queríamos estar ali naquele momento. Mas assim como fez José, mesmo nos caminhos que não nos agrada, que não agrada o nosso coração, nós devemos levar Deus conosco nessa viagem. A diferença está aí. Porque quando nós levamos Deus conosco, a palavra de Deus vai dizer, Deus era com ele. E assim como era com José, ele é com você. Mas tem que levar ele consigo. Glórias a Deus. Perceba, na casa de Potifar, Deus era com José. E como era com José, começou a ser com Potifar. Que coisa tremenda. Quando temos pessoas ao nosso lado que estão com Deus. Porque quando Deus prospera aquelas pessoas que estão ao nosso lado, Deus nos prospera também. Eu fico às vezes pensando o que vai no coração do ser humano, muitas das vezes de ficar com ciúme de pessoas que estão sendo prósperas por Deus. Que está ao nosso lado, familiares muitas vezes. Porque pode prosperar qualquer pessoa do mundo, mas se alguém prosperar próximo de nós, nós ficamos enciumados. Por que isso? Se a palavra de Deus garante que se ele for próspero, as bênçãos dele vão chegar até a mim. Se o irmão está sendo abençoado, você está vendo a glória de Deus, você pode ver Deus na vida dele, louve a Deus. Porque aquilo que está nele vai atingir você. Foi assim com Potifar. Potifar foi muito sábio, a palavra vai dizer que ele via, Genilson, que Deus era com José. Um mundano, um egípcio. Não era um hebreu, não era um judeu, não era um circunciso. Mas ele viu, não, Deus é com esse rapaz. Eu vou entregar tudo para ele. Porque eu estou sendo abençoado pela vida dele. Alguns teólogos vão dizer que Potifar tinha direito de morte de José, mas ele não mata José. Por quê? Porque ele sabia que Deus era com José. E aquela história da sua mulher estava muito mal contada. Ele tinha que tomar uma providência.
E ele toma a providência mais tranquila da época. Vou jogar José na prisão. Por quê? Ele podia matá-lo. Ele tinha direito. Mas por que não fez? Porque ele sabia, primeiro, certamente conhecia sua esposa. E segundo, a Bíblia vai dizer, ele conhecia José e ele conhecia o Deus de José. Não de adorá-lo, mas de ver em José um Deus que fazia ele prosperar. Glórias a Deus. Você precisa definir se é você que vai influenciar o ambiente ou é o ambiente que vai te influenciar. Essa é a grande verdade da vida. Perceba, José estava no Egito, mas o Egito não estava em José. Isso a gente tem que perceber. E por que o Egito não estava em José? Porque ele conhecia o Deus de seus pais. Ele conhecia o Deus de Abraão. Ele conhecia o Deus de Isaac. E ele conhecia o Deus de Jacó. Quando nós conhecemos a nossa origem, nada nos influencia. Porque nós temos um alvo bem firmado. E esse alvo é em Cristo. Aleluia, o consumador da nossa fé. A grande verdade é que a casa de Potifar prosperou por causa de um escravo, entre aspas. Por que entre aspas? Porque na verdade José nunca foi um escravo. Não. Ele sabia que ele era filho. E quando a gente sabe a nossa identidade, tudo muda na nossa história. Ele estava na condição de escravo, mas ele sabia que ele era filho. Glória a Deus. Quando você sabe qual a sua origem, qual a sua história, podem te colocar no calabouço, pode te colocar numa cova profunda, pode te vender como escravo, mas você sabe que você é filho. Quando nós sabemos que somos filhos de Deus, o mundo não nos abala. Sabemos em quem temos crido. Sabemos o que somos na sua presença. Somos filhos, menina dos olhos de Deus. Quando temos essa consciência, mesmo na condição de escravo, humanamente, dentro de nós, há a certeza de filho. E essa condição de escravo, ela é momentânea, ela vai passar. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Amados, não é o que as pessoas dizem a seu respeito que define você. Você precisa entender quem você é. Se você entende quem você é e quem você é em Cristo, pode te definir em vários nomes. Mas você bate no peito e diz, eu sou filho. Aleluia. Lembre-se, Potifar era um homem rico. E o que o José estava fazendo lá? Um estágio. Porque uma hora ele ia administrar o Egito. Ele precisava saber da cultura, de como fazia os negócios, da língua. Ele estava fazendo, como diz, a lição desse trimestre. Uma missão transcultural. Aleluia. Deus estava dando todas as ferramentas para que o plano de Deus na vida de José fosse completo. Glórias a Deus. Nós sabemos que Deus não moveu tudo que moveu somente para abençoar a vida de José. Não. Deus tinha um plano maior. José foi só uma ferramenta usada por Deus. Agora ele se colocou no lugar de ser usado por Deus. Esse é muitas vezes a diferença. Se nós realmente queremos nos colocar como ferramentas para ser usados por Deus. Ele se colocou como ferramenta. O plano de Deus não era exaltar José, não era prosperar José. Isso foi consequência do plano de Deus, consequência de estar no lugar certo.
O plano de Deus era salvar o seu povo da seca. Esse era o maior plano de Deus. Havia algo que ia acontecer em Canaã, e o povo precisava estar numa cultura mais próspera, numa situação mais abençoada. Para quê? Para prosperar. Eles entraram no Egito com 70, saíram com milhões. Por quê? Porque estava também no lugar que Deus colocou. Mas perceba que muitas das vezes nós estamos no lugar que Deus coloca, Deus prospera, você é abençoado, e o mundo mais uma vez quer te fazer de escravo. Glória a Deus. Mas a palavra de Deus vai dizer que o povo no Egito, depois de 400 anos, clamou, e Deus ouviu a sua voz, porque era seu povo. Aleluia, glória a Deus. Deus ouve a voz do seu povo, do seu ungido. Glórias a Deus. Amados, Zacarias 4:10, na primeira parte, vai dizer: pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas terão grande alegria, presta atenção, ao verem a pedra principal na mão de Zorobabel. Nós não temos que desprezar os primeiros passos que Deus está nos dando, as primeiras coisas que Deus está colocando em nossas mãos, porque é nelas que nós vamos aprender, até pegar as grandes coisas, as grandes pedras, e aí sim teremos alegria. José, passou na casa de Potifar, prosperou. Passou na prisão, prosperou. Na casa de seu pai, ele prosperava. Aonde José foi colocado, ele prosperou. Ele chegou a ser governador do Egito, segundo de poder, de tudo, do maior império da época, que era o Egito. Mas se você ler o texto, você vai ver José não só mandando, mas fazendo. Quando os irmãos de José vêm para comprar alimento no Egito, José não estava no trono dando ordem, não. José estava lá, nos celeiros, separando, vendendo, fazendo o Egito prosperar. E é de lá que ele vê os irmãos. Porque se ele estivesse no trono só dando ordem, ele não ia ver os irmãos. Ele estava na linha de batalha, como um verdadeiro cristão tem que estar. Na frente, lutando. Mesmo muitas vezes não concordando, a gente tem que estar na frente. José passou por todos os estágios para ser o governador de Egito. E mesmo sendo governador, ele estava na frente de batalha. Tem gente que despreza o tempo das pequenas missões. Entra na igreja, vê algo fora do lugar e não conserta, vê uma janela, não fecha. Espera que os obreiros façam, espera que o funcionário faça. Mas Deus está dizendo, é nessas pequenas missões que eu te preparo para as grandes. Glórias a Deus. Deus quer que você entenda que você pertence a Ele. Glórias a Deus. E a obra que Ele está colocando na tua visão, mesmo sendo pequena, é para glorificar a Ele. Tem um lixo no chão, eu vou colocar na lixeira. O que é que eu posso fazer para servir? Ah, mas eu não sou pastor, eu não sou membro, eu não sou obreiro. Não. Você faz parte do corpo de Cristo. Glória a Deus. Você precisa entender. Se você conseguir entender, aleluia, que pode apagar uma lâmpada, que pode colocar um lixo no papel, pode ter certeza, nessas pequenas missões, Deus te colocará em missões maiores. Aleluia. Por último, nessa manhã eu digo para você, tenha cuidado com o bom. Porque o bom, muitas das vezes, nos acomoda. Busque a excelência em Cristo Jesus. Você é vitrine de Deus. Amém? Glória a Deus. Programa Louvor
e palavra, conectando Jesus aos nossos corações.